Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade à nossa aula sobre reações inorgânicas. Fundamental que você tenha assistido a primeira parte dessa aula, então procura aqui no card do SAI o vídeo, porque lá eu trago conceitos que são necessários para uma melhor compreensão da aula de hoje. Basicamente vamos conversar nessa aula sobre classificação das reações químicas, certo pessoal? Então, vamos lá. As reações químicas, nós vimos que existe uma diversidade muito grande de reações químicas. E a gente consegue classificar de acordo com certas características que cada uma apresenta. A primeiro tipo de reação química que nós vamos conversar hoje são reações de adição ou reações de síntese. Ambos os nomes, os termos referem ao mesmo tipo de reação. Basicamente, o que significa uma reação de síntese, o que significa uma reação de adição? Você parte de duas substâncias nos reagentes, gerando apenas uma única substância nos produtos, certo? Então, em termos conceituais, ocorre quando duas ou mais substâncias reagentes originam uma única substância como produto. Pessoal, independente da forma do conceito, você tem que olhar para a reação e verificar. Você tem dois ou mais nos reagentes e apenas um produto, uma reação de síntese ou adição. Vamos olhar aqui, ó, forma genérica, para ficar mais fácil ainda. A mais B é igual, gera AB. Simples e fácil. Muito importante vocês lembrarem que toda vez que a gente vai conversar sobre reação de adição, de síntese, nós temos duas subclassificações, digamos assim. Reação de síntese total e reação de síntese parcial. O que é uma reação de síntese total? Você parte de duas substâncias que são duas substâncias simples, no caso que são formadas apenas por um único tipo de elemento químico, e elas vão formam um produto que é um produto composto. Perfeito? Então, uma síntese total, ela parte de duas ou mais substâncias simples, gerando uma única substância que vai ser composta. Vamos olhar aqui, ó. Nós temos aqui nos nossos três exemplos de síntese total. Você está reagindo ali, ó, hidrogênio com flúor, H2 mais F2, gerando ali, ó, duas quantidades, 2 mols ali no caso, de ácido fluorídrico. H2 mais hidrogênio reagindo com enxofre, formando ali o ácido sulfídrico. E carbono reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono. Nos três exemplos, nós temos substâncias simples, porque são formadas apenas por um único tipo de átomo, de um único tipo de elemento químico, e gerando apenas um único produto, logo uma síntese total. Síntese parcial é quando um ou ambos os elementos químicos que vão reagir entre si são elementos compostos, pessoal, ou seja, constituídos por dois ou mais elementos químicos. São substâncias compostas, desculpa. Então aqui, ó, no nosso exemplo, você tem ali, ó, o dióxido de carbono reagindo com água, formando o ácido carbônico. Você parte de duas substâncias compostas, ou seja, composto por dióxido de carbono, formado por um carbono e dois oxigênios, dois elementos químicos diferentes, logo substância composta. A água também, dois hidrogênios, um oxigênio, tem hidrogênio e oxigênio, substâncias químicas, elementos químicos diferentes. Logo, então, duas substâncias compostas, formando uma única, no caso ali, o ácido carbônico. No caso ali, ó, nós temos aí no nosso segundo exemplo, o óxido de cálcio reagindo com a água, formando ali a base, o hidróxido de cálcio. Ambos são exemplos de sínteses parciais. Elementos, reagentes, substâncias compostas, formando um único produto. Perfeito? Então, visto isso, o segundo tipo, a segunda classificação que nós temos em reações químicas são reações de decomposição ou de análise. Também dois termos que significam a mesma coisa. Nesse caso, você parte, pessoal, de um elemento químico, de um único elemento químico, uma única substância, uma substância, e você gera nos produtos dois ou mais produtos. Então, é o contrário da reação de adição. A reação de decomposição, você tem como reagente apenas um único reagente, e nos produtos você tem mais produtos, dois ou mais. Basicamente, de forma gráfica, você tem AB sendo
decomposto em A mais B. Perfeito? Muito importante que vocês lembrarem e saberem que reações de decomposição por si só, elas necessitam de energia. Então, não é difícil uma substância se decompor assim de forma espontânea, digamos. Então, você necessita normalmente de uma energia e isso vai estar representado na equação química, se for no caso uma pirólise, ou seja, pirólise vai envolver calor, uma decomposição de uma qual você fornece calor na reação química. Aqui, ó, nossos dois exemplos aqui, ó. O carbonato de cálcio, ele se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. E o calor ali, pode estar escrito calor ou só o delta. Delta também representa temperatura nessa reação. Então, pirólises, nós temos essa decomposição, essa característica de decomposição. Fotólises são quando aquela substância se decompõe na presença de luz. Então também vai estar escrito luz ali. No caso ali, ó, peróxido de hidrogênio se decompondo em água e oxigênio na presença de luz. E eletrólise, você necessita de uma corrente elétrica, uma diferença de potencial, uma DDP. E isso também vai estar representado na equação química. Por exemplo, ali, ó, cloreto de sódio, ele se decompondo em sódio metálico e gás cloro através de uma DDP. Da mesma maneira que na adição nós temos uma adição, uma síntese total ou síntese parcial, aqui na decomposição também tem decomposição parcial e decomposição total, que é basicamente a mesma ideia da adição. Uma decomposição total, você parte de uma substância composta e você gera nos produtos apenas substâncias simples. Numa decomposição parcial, você parte de uma substância composta e você gera no produto uma ou mais substâncias compostas. Perfeito? Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, da nossa... que a gente comentado ali no primeiro momento. Carbonato de cálcio, ele se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Ambos são substâncias, os produtos, ambos são substâncias compostas. Logo, uma decomposição parcial. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o cloreto de alumínio, cloreto de prata, cloreto de prata. O cloreto de prata, ele se decompõe em prata metálica e cloro, substâncias simples, formadas apenas por um único elemento químico. Logo, então, uma decomposição total. Perfeito? Visto isso, então, outro tipo de reação química que nós temos é a reação de simples troca, que é basicamente quando você coloca os reagentes, um reagente composto, uma substância composta para reagir com uma substância simples, e essa substância simples ela é mais reativa do que um dos componentes ali da substância composta, e ocorre uma substituição, um deslocamento ali, ou uma troca, como o próprio nome já sugere. Então, basicamente aqui, ó, pessoal, vamos pegar a nossa equação genérica. Você tem A, que é a substância simples, que vai reagir com XY, que é uma substância composta, gerando AY mais X. Ou seja, o A substituiu o X na nossa equação genérica. Perfeito? Então, reação de simples troca, reação de substituição, reação de deslocamento, é basicamente como o próprio nome já sugere. A substância simples vai entrar no lugar de uma dos compostos, de uma das substâncias que compõe aquela substância composta. Muito importante vocês entenderem que reações de troca, simples troca, você tem que estar reagindo, pessoal. A substância simples que você colocou para reagir, ela tem que ser mais reativa do que a substância que está está ali agregada à substância composta, de um dos elementos da substância composta. Tem que ser mais reativo. E por isso nós temos duas tabelas aqui, ó, porque nós temos uma reatividade dos metais e uma reatividade de ametais, certo? A reatividade dos metais, basicamente, nós temos uma maior reatividade dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Depois nós temos os metais comuns, que são os metais de transição ali principalmente. Temos o hidrogênio e metais menos reativos que o hidrogênio, são os metais nobres, que é o caso do cobre, do mercúrio, da prata, do ouro. Então, nesse caso aqui, pessoal,
É por isso que o ouro tem esse tanto valor segregado, porque o ouro é um metal que reage muito pouco, de tal maneira então que isso agrega valor a ele. Então, a reatividade é sempre dos metais alcalinos e alcalinos terrosos para o restante dos metais. Por quê? Porque a reatividade dos metais, vamos lembrar lá, ela está associada a caráter, o caráter de eletropositividade desses metais. A metais, a reatividade ela é característica de acordo com a eletronegatividade desses metais. Então, necessariamente a ordem sempre vai ser o flúor, ele é sempre o mais reativo, seguido por oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. Muito importante lembrar que se a substância simples não for mais reativa, não ocorre reação de simples troca. Apenas é isso, certo? Além disso, o último tipo de classificação que nós temos ali o último tipo de reação química, reação química que nós podemos encontrar é a reação de dupla troca. Que é basicamente, pessoal, quando ocorre dois compostos reagem entre si, duas substâncias compostas reagem, eles trocam entre si substâncias, certo? Esse tipo de reação química também é chamada de reação de permutação ou metástase, perfeito? Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Nós temos ali, ó, AB e CD, pode ser sais, ácidos ou bases. AB reage com CD, se tornando AD e CB. Ou seja, a substância 1 aqui das reagentes trocou com a substância 2. Uma forneceu ali o B para a substância 2 e a substância 2 forneceu o D para a substância 1. Então, ocorreu uma permutação, ocorreu uma troca, ambos trocaram, perfeito? Então, se você identifica numa equação química que ocorreu ambas as substâncias, ambos os reagentes, eles geraram novos produtos, ocorreu uma troca da posição de substâncias, você está sabendo que está lidando com uma reação de dupla troca, uma reação de permutação ou metástase. Muito importante vocês lembrarem que, experimentalmente falando, quando você vai trabalhar com uma reação de dupla troca, necessariamente um dos produtos ele deve ser ou insolúvel, ou ser gasoso, ou ser um produto menos ionizado, ou seja, ele apresenta uma menor reatividade do que a dos reagentes. Por quê? Para que não ocorra uma possível reação inversa, certo? Então, necessariamente, toda vez que você está trabalhando com uma reação de dupla troca, um dos produtos deve ser ou insolúvel, ou gasoso, que vai sair do sistema, ou menos ionizado, ou seja, menos reativo. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, NaCl reagindo com nitrato de prata, o cloreto de prata, ele é insolúvel, ou seja, ele precipita na reação. Se ele está precipitando, ele é insolúvel, ele não vai ter contato ali com o nitrato de sódio, então não tem o risco dessa reação retornar ou tudo mais. No caso aqui, ó, do sulfeto de ferro com o sulfeto de ferro 2, sulfeto ferroso, com ácido clorídrico, ele reage de tal maneira que vai gerar o ácido sulfídrico, que ele é um ácido que ele é volátil. Então, ele acaba saindo também do meio reacional. E ali, no caso aqui da reação entre o ácido nítrico e o hidróxido de potássio, vai gerar água, e água é um elemento que é menos ionizado, ou seja, menos reativo. Perfeito? Quando a gente está ainda falando de reações de dupla troca, é interessante a gente comentar ali, ó, cada ponto que a gente abordou de insolubilidade, de compostos voláteis e também compostos menos ionizáveis, ou seja, menos reativos. Quando a gente fala de compostos, uma reação que vai ter precipitação, ou seja, gerar um composto que ele é insolúvel, você tem que lembrar das nossas aulas de bases e sais, certo? Na qual os sais que são solúveis são sais ali que vão apresentar nitratos e nitritos, acetatos, os aletos e também os sulfatos, cada um ali com as suas devidas exceções. Sais ali que apresentam sulfetos ou outros sais, no caso ali o sal de amônio também, são sais insolúveis, logo eles são sais que vão precipitar uma possível reação de dupla troca.
Nas bases, temos que lembrar lá que bases do grupo 1, ou seja, bases dos metais alcalinos, formada, constituída por metais alcalinos, e o amônio, base do hidróxido de amônio, eles são bases solúveis. Bases do grupo 2, certo? Metais alcalinos terrosos, elas são pouco solúveis, certo? Tirando ali a exceção, sempre tem que lembrar do hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio, que eles são praticamente insolúveis. E qualquer outra base, ela é insolúvel. Perfeito? Quando nós vamos conversar sobre compostos voláteis, nós também devemos lembrar das nossas aulas de ácidos, sais e bases, para verificar quais compostos são ou não voláteis. Vamos lembrar o que é ser volátil? Volátil é ocorrer uma mudança de estado físico em temperatura ambiente e para o estado gasoso em temperatura ambiente. Então vamos lá, ácidos, quais são os ácidos que eu comentei com vocês nas últimas aulas lá de ácidos? Vamos lembrar lá, que são fixos: ácido sulfúrico, ácido fosfórico e aqui o H3BO3, certo? Esses são ácidos fixos, ou seja, eles não são voláteis. Em temperatura ambiente eles não mudam de estado físico da matéria. Qualquer dos outros demais ácidos, eles são voláteis, certo? Dada a exceção ali do ácido sulfuroso e do ácido carbônico, que eles sofrem decomposição. Bases, tirando o hidróxido de amônio, que é volátil, todo o restante ali é solúvel, todo o restante é fixo, ou seja, não muda de estado da matéria. E por fim, sais, todos são fixos, nenhum sal é volátil. Perfeito? E por fim, quando a gente vai conversar sobre produto menos ionizado, é a questão de reatividade, pessoal. Então, nós temos que lembrar lá das nossas aulas, principalmente de ácidos e bases. E nesse caso aqui das reações que geram produto menos ionizável, como é uma reação que não gera uma evidência macroscópica, porque quando é algo insolúvel, você vê na reação precipitar. Quando é algo gasoso, você vê que na reação forma bolhas. Você vê a formação de gás. Um produto que é menos ionizável, você não enxerga isso, certo? Então você parte do princípio ali de uma análise dado os conhecimentos teóricos dos reagentes ali, ou do que está sendo formado. Então vamos lembrar das forças dos ácidos. Hidrácidos, ácido forte, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Moderado, ácido fluorídrico. E outros demais hidrácidos são ácidos fracos. Em oxiácidos nós temos que lembrar a regra lá, lembra lá? Na qual, se você fazer o resultado, a regra do número de átomos de oxigênio com o número de hidrogênios ionizáveis, sendo que o resultado daquela equação for 0, você tem um ácido fraco. Se for 1, você tem um ácido moderado. Se for um resultado 2, você tem um ácido forte, e um resultado acima de 2, você tem um ácido muito forte. E nas bases, temos que lembrar lá que todas as bases formadas pelo grupo 1 e 2 da tabela periódica são bases fortes, e as demais bases são fracas. Perfeito? Para encerrar a aula, eu trago aqui para vocês apenas um exercício para a gente conversar aqui, ó. Observe as reações químicas, 4 reações, e classifique cada uma delas em equações de síntese e decomposição, simples troca ou dupla troca. Primeira reação, nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, formando cloreto de prata e nitrato de sódio. Opa, dois compostos que trocam entre si substâncias. Logo, uma reação de dupla troca ou permutação. Segunda reação química. Nós temos ali, ó, magnésio sólido, ou seja, reagindo com oxigênio, formando um único produto, óxido de magnésio. Duas substâncias reagindo entre si, formando um único produto, uma reação de síntese ou adição parcial ou total. Vamos olhar. Magnésio sólido é uma substância simples. Oxigênio, substância simples. Ambas reagindo entre si, formando uma substância composta. Logo, uma síntese total. Perfeito? Terceira equação química, nós temos ali, ó, H12, H22, C12, carbono 12, C12, H22, O11, sacarose ali, um tipo de açúcar, reagindo entre si, decompondo-se, melhor dizendo, em carbono e água. Nós temos uma reação de decomposição, uma substância composta gerando ali duas ou mais produtos. No caso aqui
da decomposição total ou parcial? Parcial, porque você gera carbono, mas você também gera água, e água é uma substância composta. E a formação 4, ácido clorídrico reagindo com hidróxido de bário, formando cloreto de bário e água. Ou seja, você tem ali dois compostos trocando entre si. O ácido clorídrico vira cloreto de bário. O hidróxido de bário, ali no caso, o hidróxido reage com oxigênio, o hidróxido reage com o H+, formando água, e no caso ali ocorreu uma troca, uma permutação entre as duas substâncias. Logo, uma reação de dupla troca. Perfeito? Então, tendo essas ideias, esses macetinhos de como você identifica cada reação química, fica muito fácil para vocês acertar um exercício ou identificar baseado na apenas análise dessas equações passo a passo. Basicamente, turma, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!